Com os tratados internacionais, você pode abrir perspectivas ilimitadas no mundo, com um bom trabalho para você, dignidade, inovação e melhoria para o mundo. Você, dominando essa matéria, aplicando em grandes ações e causas de impacto mundial, seja como jurista, político ou ativista de organizações mundiais como a ONU, OIT, Greenpeace, Cruz Vermelha, além dos mais de 25 organismos das Nações Unidas que atuam aqui no Brasil. Vale ressaltar que a República Federativa do Brasil investe mais de 40 milhões de dólares por ano para participar das Nações Unidas, por exemplo, e há um projeto que interliga mais de 25 escritórios específicos da ONU aqui. Não custa relembrar que a nível oficial no Brasil, o serviço exterior do Itamaraty é composto por 3 carreiras: diplomata, oficial de chancelaria e assistente de chancelaria. O quadro de servidores ele está em torno de mais de 1.500 pessoas. São só 1.565 diplomatas, 839 oficiais de chancelaria, 574 assistentes de chancelaria, 441 servidores públicos concursados de outras carreiras, sem falar da quantidade de trabalhadores nos escritórios da ONU no Brasil e no mundo, com mais de 20 áreas de atuação, só aqui, a nível local. Eis a sua oportunidade. Assistindo esse vídeo, você pode começar a jornada da sua vida ou concluir uma grande etapa. Venha comigo para mais esse momento, dentre centenas dos que já produzi gratuitamente, com milhares de visualizações que ainda me surpreendem, especialmente pelo interesse em aprimoramento que você tem. Isso realmente me deixa muito feliz. Eu também estou grato pela grande quantidade de pessoas que têm buscado meus cursos e palestras, contribuindo com muita energia que eu pego e utilizo para continuar esse trabalho. É um material escasso e não sei até quando vou manter 100% gratuito, mas quero que seja por muito tempo. Sua força é essencial e sua colaboração difundindo e se envolvendo, se inscrevendo, comentando e compartilhando o material. Uma história me marcou nos últimos dias relacionada a normas editadas pelo governo brasileiro, recorrentemente afastando a participação dos sindicatos e entidades representativas nas negociações que visam reduzir direitos de trabalhadores em momentos tão delicados quanto a pandemia e essas questões de quarentena. É o caso que logo instigou a minha atenção para rever e refletir um pouco mais sobre a aplicação e interpretação dos tratados internacionais, o que vou continuar neste vídeo que vou apresentar a você com base na Convenção de Viena, conhecida como o Tratado Internacional sobre o Direito dos Tratados, que foi ratificada pelo Brasil desde 2009. Sou Clóvis Renato, professor, advogado com doutorado em Direito, que atua em questões sociais e mantenho várias páginas na internet, nas universidades, publicações de livros e vídeos aí pelo mundo inteiro, em vários lugares. Trago material aqui neste criativo, diretamente das Nações Unidas, ligado a essa norma que a gente vai discutir hoje. É algo muito importante pela grande quantidade de tratados sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil. Um exemplo aí foi o Decreto 10.088 de 2019, que reafirmou o compromisso brasileiro com mais de 70 convenções da Organização Internacional do Trabalho. Sem falar da avalanche de tratados da ONU, OEA e outros, todos multilaterais envolvendo efetividade e dignidade da pessoa humana. Eu sou como você, que se emociona com os problemas da realidade e não me deixo dominar pelo medo, procurando me cuidar e amparar os que amo, com vistas a melhorar tudo para todos, sempre procurando ter atenção para melhor compreender a realidade e transformar os problemas em oportunidades. E nesse contexto,
Relembro que em breve você será informado do lançamento do mais novo curso sobre a Convenção 190 da OIT, a Recomendação 206 de 2019 e as normas e jurisprudências de 2020 sobre assédio moral no trabalho que elaborei para você nesse momento. É mais um material escasso pela temática e pelas vivências que vou lhe passar, com base em minhas duas participações como assessor técnico na Conferência Internacional do Trabalho da OIT, na Suíça, em 2018 e 2019, exatamente na elaboração e conclusão das normas internacionais sobre assédio moral no trabalho, dentro dessa perspectiva mundial. Aqui agradeço a enorme e crescente participação no material disponibilizado, por exemplo, o nosso vídeo sobre provas de assédio moral. Em 7 dias teve mais de 13 mil envolvimentos em minha página no Facebook, 1.783 no YouTube e na última semana, sem falar aqui de outros sobre direito internacional, direitos humanos e outras perspectivas. Obrigado e peço que continue fortalecendo com sua energia o meu trabalho. Bom me sentir um brasileiro como você, pensando, criando e sendo feliz ao encontrar pessoas que pensam em aprimoramento nestes mais de 10 anos de atuação com os direitos humanos e um carinho especial pelos direitos sociais e pelo direito coletivo. Como você sabe, eu respeito as opiniões divergentes, procuro assimilar o que posso sem nenhum problema, mas vou me centrando nos que eu possa realmente representar uma subida nos degraus da vida, a nível de reduzir o sofrimento do maior número de pessoas possível no mundo. Pois assim eu me sinto cada vez mais humano e como é bom chorar de emoção em alguns casos que dão certo e beneficiam sem necessariamente prejudicar ninguém. Enfim, saudações. Vamos à nossa reflexão sobre a Convenção de Viena e sobre interpretação e integração de tratados internacionais. O decreto 7.030 de 2009, ele promulgou a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, que havia sido concluída em 23 de maio de 1969, e o Brasil fez reserva aos artigos 25 e 66. O decreto ele só tem 3 artigos e internaliza formalmente a Convenção. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados foi concluída em 69. Veja quanto tempo o Brasil levou para amadurecer a ideia, mas amadureceu e ratificou. Ela tem 85 artigos e um anexo. Ela está dividida em 8 partes, além do preâmbulo e do anexo que eu acabei de falar. E de uma forma mais detalhada você pode ver os títulos que valem a pena ser lidos, refletidos e aplicados nas suas análises. Só a nível de percepção, após o preâmbulo, que é entendido como norma jurídica, diferente do que o Supremo aqui entende sobre o preâmbulo da Constituição, né? Depois tem a parte 1, que é a introdução, a parte 2, que vem com a conclusão e entrada em vigor de tratados, a parte 3 com observância, aplicação e interpretação de tratados, a parte 4 com emenda e modificação de tratados. Num quinto momento, traz a nulidade, extinção e suspensão da execução de tratados. Na sexta parte, traz as disposições diversas. No sétimo momento, em seguida, diz dos depositários, das notificações, correções e registro, e a última parte traz as disposições finais, né? A parte 8. E aí tem o anexo tem 7 dispositivos tratando dessa formalização. O eixo de análise hoje para você, ele segue por alguns artigos em seções específicas. A gente vai começar pelo artigo 18, por exemplo, e a gente vai pinçando alguns artigos até mais ou menos o artigo 65, só pontuando partes para que a gente tenha uma noção do que é essa lógica de como interpretar os tratados, já que nós temos um vídeo específico que a gente fez carinhosamente para vocês, já tratando sobre a Convenção de Viena, uma noção geral. Foi também um dos vídeos que teve um bom quantitativo de acesso, uma boa procura,
um vídeo longo, um vídeo de mais de 40 minutos, e as pessoas assistiram, comentaram. O artigo 18 trata sobre obrigação de não frustrar o objeto e finalidade de um tratado antes de sua entrada em vigor. Veja que aqui a grande coisa é o princípio da boa-fé. Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado, especialmente quando, eles colocam no item A, tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não se tornar parte do tratado ou tiver expressado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado no período que precede a entrada em vigor do tratado e com a condição de esta não ser indevidamente retardada. Essa lógica, aí vem a interpretação dos tratados. Primeiro, discutir e compreender que eles estão tratando sobre tratados bilaterais ou plurilaterais e também sobre tratados multilaterais que, em regra, têm uma noção de direitos humanos que deve ser aplicada por todas as nações a nível mundial. Tanto que eles vão sempre fazendo essas diferenciações. E aí, chegando nas interpretações mesmo, no artigo 31 da Convenção de Viena, traz a regra geral de interpretação. No item 1, trata que um tratado deve ser interpretado de boa fé, segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz do seu objetivo e finalidade. Também, no item 2, para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, o seu preâmbulo e anexos, como a gente falou há pouco. Lá o preâmbulo é norma jurídica e deve ser feita a interpretação como um todo. Qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do tratado, por exemplo, tem que ser observado na interpretação, é um sistema, né? Qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado, também serão levados em consideração, juntamente com o contexto, o preâmbulo e tudo que a gente está dizendo, qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições. Veja, a noção de boa-fé, a pacta sunt servanda, que é a vontade das partes fazer entre as partes, né? Também tem que considerar qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação. Isso se junta no sistema com quaisquer regras pertinentes de direito internacional aplicáveis às relações entre as partes. Um termo, por exemplo, será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a intenção das partes. Veja que o centro na sociedade internacional, no direito dos tratados, é pacta sunt servanda, a vontade das partes faz lei entre as partes. Boa fé, não é? E tentar sempre avançar a nível de paz, integridade e manutenção das boas relações e ampliação nas relações internacionais. Assim, o artigo 32 fala dos meios suplementares de interpretação. No 31 ele falou do sistema e no 32 ele vem dizer que pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive aos tratados preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido resultante da aplicação daquela interpretação que a gente viu no artigo 31, né? Com relação ao sentido da interpretação e nesse sentido de observar esse microsistema, ver algo, por exemplo, que deixa o sentido ambíguo ou obscuro, observar algo que conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado, quer dizer, ver se os termos estão seguindo o objetivo, a boa-fé e as finalidades do tratado. Então, tem-se um microsistema, prima-se pelas boas relações dentro da sociedade internacional
e vem exatamente trazendo um tratado para ser abordado e pensado, né, a nível de interpretação. Tanto que o 33 trata de interpretação de tratados autenticados em 2 ou mais línguas, para você ver como é importante isso. Quando um tratado ele foi autenticado em 2 ou mais línguas, o seu texto faz igualmente fé em cada uma delas, a não ser que o tratado disponha ou as partes concordem que em caso de divergência, diferença, passando para um texto que eles vão previamente determinar. Uma versão do tratado em língua diversa, daquelas em que o texto foi autenticado, só será considerada texto autêntico se o tratado o previr ou as partes nisso concordarem. Desse modo, presume-se que os termos do tratado têm o mesmo sentido dos diversos textos autênticos. E salvo em caso em que um determinado texto prevalece nos termos aí dispostos no artigo 33, lá pelo parágrafo 1º, quando a comparação dos textos autênticos revela uma diferença de sentido, que a aplicação dos artigos 31 e 32 que tratam desse sistema não elimina, por exemplo, o sentido ambíguo, aí eles veem uma perspectiva de discutir a conciliação dos textos. Veja como é importante, por exemplo, chegar as línguas oficiais na Organização Internacional do Trabalho, que são registradas lá na Secretaria do Bureau Internacional do Trabalho, só são inglês, francês e espanhol. Outras têm que ser autorizadas, né? Na parte 5 fala de nulidades, extinção e suspensão da execução de tratados. Na seção 1 já tem nas disposições gerais aí da Convenção de Viena de 69, trazendo vários dispositivos importantes. Vimos agora há pouco a Pacta Sunt Servanda, vimos o princípio da boa-fé, a igualdade entre as partes, entre os estados que são contratantes, né? E essa lógica de objetivos e finalidades num sistema de interpretação. Vem aí o artigo 42, com a validade e vigência de tratados, e ele diz já no inciso 1 que a validade de um tratado ou do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado só pode ser contestada mediante a aplicação da Convenção de Viena. Ou seja, tem que seguir a forma internacional aí pactuada. Porque a extinção de um tratado, sua denúncia ou a retirada de uma das partes só poderá ocorrer em virtude da aplicação das disposições do tratado ou da Convenção de Viena. A mesma regra aplica-se à suspensão da execução de um tratado. Veja que, como a gente falou no começo, ele está tratando de tratados que são bilaterais, por exemplo, você entender os mais comuns, e outros que são de uma multilateralidade. Não estou falando de plurilaterais, que é o seguinte: 1, 2, 3, 4 estados plurilaterais. Tratados multilaterais tratam sobre direitos que são transindividuais, pode-se pensar assim. No artigo 43 ele fala das obrigações impostas pelo direito internacional, independentemente de um tratado. Já vem falando que a nulidade de um tratado, a sua extinção ou denúncia, a retirada de uma das partes ou a suspensão da execução de um tratado, em consequência da aplicação da Convenção de Viena ou das disposições do próprio tratado, elas não vão prejudicar de nenhum modo o dever de um Estado de cumprir qualquer obrigação que tenha sido anunciada no tratado, a qual estaria ele sujeito em virtude do direito internacional, independente do tratado. Então veja, o princípio da boa-fé só tem 2 modos de elidir a aplicação do tratado diante da boa-fé. Primeiro, disposições do próprio tratado. Segundo, o que está disposto na Convenção de Viena. Ou seja, se o tratado, por exemplo, violar esses direitos que são maiores em âmbito internacional, aí vai para a Convenção. No artigo 45 fala do colocar causas de nulidade e extinção de contrato, por exemplo, de um tratado. O Estado não pode mais invocar uma causa de nulidade, de extinção, de retirada ou de suspensão da execução de um tratado com base nos artigos aí 46, 50, 60, 62 daqui da Convenção de Viena, se ele tiver
tomado conhecimento dos fatos, por exemplo, mesmo sabendo do que aconteceu, ele tiver aceito expressamente que o tratado é válido e permanece em vigor ou continua em execução conforme o caso. Ou seja, teve algum tipo de problema no tratado, mas o Estado disse, mas assim ainda eu quero cumprir. Ou em virtude de sua conduta, deva ser considerado como tendo concordado em que o tratado é válido, permanece em vigor ou continua em execução conforme o caso. Veja que já traz aí a seção 2, que trata sobre nulidade de tratados, mas o próprio direito de dizer que não vai cumprir, que o tratado tem algum problema, também tem que observar qual foi a boa-fé e qual era o tempo e o nível de conhecimento que aquele Estado tinha sobre eventual problema que existia no tratado. Porque se ele sabia que tinha aquele problema e ele assumiu o risco, ele tem que honrar a palavra dele. Isso é interessante, né? Do artigo 46 fala das disposições do direito interno sobre competência para concluir tratados, esses processos diferenciados que há aí pelo mundo. Diz que um Estado não pode invocar o fato de que o seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expressa em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratado, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental. Também, no caso, uma violação manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda na matéria de conformidade com a prática normal e de boa-fé. Veja a questão da índole dos Estados a nível internacional. Não é que não pode usar algo que seja para, de alguma forma, enganar o cumprimento, né, a efetividade. Né? Tem que estar pautada aí na própria convenção. No artigo 53 diz que tratado em conflito com uma norma imperativa de direito internacional geral, o jus cogens, dos direitos mais importantes, mais fortes para a sociedade internacional, exatamente é nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. E para os fins da Convenção de Viena, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior, também de direito internacional geral da mesma natureza. Veja, é algo que é um consenso para todas as nações. Imagine a Organização Internacional do Trabalho, 187 Estados-membros. Organização das Nações Unidas, 193 Estados-membros. É um consenso em âmbito internacional para todos. Então é um jus cogens, né? O artigo 54 da Convenção de Viena fala da extinção ou retirada de um tratado em virtude de suas disposições ou por consentimento das partes. A extinção de um tratado ou a retirada de uma das partes, ela pode acontecer em alguns momentos, em algumas situações que são previstas aí. Por exemplo, de conformidade com as disposições do próprio tratado, ou a qualquer momento, pelo consentimento de todas as partes após consulta com os outros estados contratantes, ou seja, não pode prejudicar ninguém que porventura não tenha participado, e aí é seguir a boa-fé novamente, a pacta sunt servanda, e não prejudicar direitos de terceiros. Isso é um ponto relevante. No artigo 55 fala da redução das partes num tratado multilateral, aquém do número necessário para a sua entrada em vigor. E dispõe que, a não ser que o tratado disponha diversamente, um tratado multilateral não se extingue pelo simples fato de que o número de partes ficou aquém do número necessário para a sua entrada em vigor. É importante, para quando você começa a ler os tratados internacionais, você vê que lá ele tem uma parte sempre para começar. O início da adesão, né? Por exemplo, a Convenção 190 da OIT, quando 2 estados membros da OIT forem partes nela, 12 meses conta-se para que ela tenha, por exemplo, a efetividade internacional.
O artigo 56 fala: denúncia ou retirada de um tratado que não contém disposições sobre extinção, denúncia ou retirada. Dispõe aí que um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção e que não prevê denúncia ou retirada não é suscetível de denúncia ou retirada. A não ser que, tá vendo? Lembra? Ou é o que está no tratado ou é o que vem na Convenção de Viena. Veja os casos. Se estabeleça terem as partes tensionado a admitir a possibilidade da denúncia ou retirada, ou um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado. Uma parte, nesses casos, deverá notificar com pelo menos 12 meses de antecedência a sua intenção de denunciar ou de se retirar de um tratado. Isso para você entender como é importante ter um secretário-geral na Organização das Nações Unidas para receber isso, o Bureau Internacional do Trabalho da OIT, né? Quer dizer, para ter essas formalidades. E olha aí os prazos. No artigo 59 fala de extinção ou suspensão da execução de um tratado em virtude da conclusão de um tratado posterior. Fala aí que será considerado extinto um tratado se todas as partes concluírem um tratado posterior sobre o mesmo assunto. Aparecem as normas brasileiras, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Resultar do tratado posterior ou ficar estabelecido por outra forma que a intenção das partes foi regular o assunto pelo novo tratado. Ou as disposições do tratado posterior forem de tal modo incompatíveis com a do anterior, né, quer dizer, a do posterior, que os dois tratados não possam ser aplicados ao mesmo tempo. E aí considera-se apenas suspensa a execução do tratado anterior se depreender do tratado posterior ou ficar estabelecido de outra forma que essa era a intenção das partes. Novamente, pacta sunt servanda, igualdade entre os estados internacionais e o princípio da boa-fé nas relações internacionais, o que vai sendo levado em conta, especialmente na Assembleia Geral e em todas as reuniões e discussões. Dispõe aí o artigo 61 da impossibilidade superveniente do cumprimento. E aí fala que uma parte pode invocar a impossibilidade de cumprir um tratado como causa para extinguir o tratado ou dele se retirar, se esta possibilidade resultar de destruição, do desaparecimento definitivo de um objeto indispensável ao cumprimento do tratado. Se a impossibilidade for temporária, pode ser invocada somente como causa para suspender a execução do tratado. Nesses casos, a impossibilidade de cumprimento não pode ser invocada por uma das partes como causa para extinguir um tratado, dele retirar-se ou suspender a execução do mesmo, se a impossibilidade resultar de uma violação por essa parte, quer de uma obrigação decorrente do tratado, quer de qualquer outra obrigação internacional em relação a qualquer outra parte do tratado. E aí, por isso que é importante, e veja os nossos vídeos que tem sobre a Corte Internacional de Justiça, sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, aí você vai refletindo para que o papel. No artigo 62 fala de mudança fundamental de circunstâncias, e ele dispõe que uma mudança fundamental de circunstâncias ocorrida em relação às existentes no momento da conclusão de um tratado e não prevista pelas partes, não pode ser invocada como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se, salvo quando a existência dessas circunstâncias tiver constituído uma condição essencial do consentimento das partes em obrigarem-se pelo tratado e essa mudança tiver por efeito a modificação radical do alcance das obrigações que estejam porventura pendentes de cumprimento em virtude do tratado. É muito relevante entender isso, uma vez que uma mudança fundamental de circunstância
não pode ser invocada pela parte como causa para extinguir um tratado ou dele se retirar. Esse é um ponto relevante, especialmente se o tratado estabelecer limites ou se a mudança fundamental resultar, por exemplo, de violação pela parte que a invoca, seja de uma obrigação decorrente do tratado, seja de qualquer outra obrigação internacional em relação a qualquer outra parte no tratado. Veja que a parte não pode ter dado causa. Se ela tiver dado causa, ela vai ser responsabilizada em âmbito internacional. E aí, se nos termos dos parágrafos que a gente acabou de ver, uma parte ela pode invocar uma mudança fundamental de circunstâncias como causa para extinguir um tratado ou dele se retirar, ela pode também invocá-la como causa para suspender a execução do tratado. Então, eles vão sempre primar pela menor invasividade possível, né? Ou seja, pelo maior respeito à boa-fé e ao princípio geral dos tratados, a pacta sunt servanda, da vontade das partes fazer lei entre as partes. E no que for omisso nos tratados, segue pela Convenção de Viena. Aí no artigo 63 fala do rompimento de relações diplomáticas e consulares. Muita gente acha que rompeu as relações, já não cumpre mais nenhum tratado, mas aí o que diz aí é que o rompimento de relações diplomáticas ou consulares entre partes em um tratado não afetará as relações jurídicas estabelecidas entre elas pelo tratado, salvo na medida em que a existência de relações diplomáticas ou consulares foi indispensável à aplicação do tratado. Como a gente percebe, isso aí não se aplicaria de modo nenhum aos tratados multilaterais e às questões ligadas aos direitos humanos. E viram, inclusive, nos artigos acima, que para querer deixar de cumprir tem um prazo mínimo de 12 meses, para avisar 12 meses antes, para que isso seja refletido. Vejam, no artigo 64 fala sobre a superveniência de uma nova norma imperativa de direito internacional geral, de jus cogens, e diz que se sobrevier uma nova norma imperativa de direito internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma, ele se torna nulo e se extingue automaticamente. Veja como é importante. Então a gente já começa aqui concluindo, vendo uma hierarquização internacional. Qual é o maior direito em âmbito internacional? O famoso direito internacional geral, que eles chamam jus cogens. Está sobre todos os demais tratados, inclusive tratados bilaterais entre as partes, porque não pode contrariar. Se você lembrar aqui do direito civil, né, que tem um princípio aqui a nível brasileiro, que também segue tratados internacionais, no sentido da mínima intervenção do Estado nas relações particulares, e exatamente a pacta sunt servanda também, a boa-fé, a vontade das partes, fazer lei entre as partes. E nessa perspectiva você vai encontrar todo um âmbito de questões em que tem que haver boa-fé, né? Que tem que, por exemplo, o que foi contratado também não contrariar ordens de direito, por exemplo, maior. Não pode, por exemplo, um contrato entre particulares contrariar a lei penal, não pode contrariar a lei civil, não pode ir contra a Constituição, não pode ir contra tratados ratificados pela República Federativa do Brasil, não pode ir contra jus cogens, quer dizer, normas de direito internacional geral. Então, veja que é bem interessante trazer essa reflexão, porque quem estuda direito ou quem começa a ver essas notícias e perceber várias questões, ele começa a analisar qual é o maior direito a nível mundial, não é? Que há um escalonamento, às vezes começa até a entender algumas teses. Eu lembrei uma tese interessante do Cansado Trindade, que foi juiz na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ele falava que quem ratifica o Pacto de São José da Costa Rica, todas as constituições do Estado têm que se adaptar a ele, porque seria uma Constituição para as Américas, né? Quer dizer, você vê que há uma perspectiva de escalonamento, e que é muito forte, tanto que está aí, como falamos no começo do vídeo, quanto se paga, quantos milhões de dólares
cada país, conforme as suas possibilidades, tem país que paga muito mais, né, para participar desses organismos. Então, hoje nós trouxemos só provocações, que eu tenho certeza que você vai aprofundar, quem sabe em breve a gente traz mais provocações, já vem o nosso terceiro vídeo sobre a Convenção de Viena. Então, trouxemos um sobre conceitos, eu convido você a participar, e aí, obrigado por esse momento, obrigado por tudo. Realmente eu fico muito feliz se você se inscrever aí no nosso canal do YouTube, divulgar e participar e vier para essas nossas temáticas, mas principalmente se você começar a desenvolver isso dentro de você, repito aí, vencendo a ignorância, que é a compreensão equivocada sobre a natureza das coisas, né? Vencendo também outro nível de ignorância, que é aquele que não sabe nem quer saber, e chegando a esse nível aí lobatiano, no nível de que os livros não mudam as pessoas, mas eles... Aliás, os livros não mudam o mundo, mas eles mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E aqui os vídeos hoje, dentro desse momento contemporâneo, a gente faz muito essa parte, videolivro, não é? Para pensarmos juntos. Então, obrigado, uma satisfação muito grande, até a próxima.